Gordura como proteção emocional. Esse é o tema da nossa pílula de hoje. Sejam muito bem-vindas. Já é a pílula número 26. A gente já passou, ó, da metade faz muito tempo. E hoje a gente vai falar sobre a gordura corporal, gordura localizada, como uma proteção invisível do corpo. E para abordar esse assunto de uma forma mais gostosa, eu quero contar uma história aqui no dia de hoje. Então, a história que eu vou contar, ela é baseada num livro, e esse livro se chama O Cavaleiro Dentro da Sua Armadura. Nesse livro, o livro conta a história de um cavaleiro que tem como desejo ser o guerreiro, né, o maior guerreiro do reino, né, aquele mais solícito, aquele mais corajoso. Mas eis que o cavaleiro é só um homem comum. E esse homem comum enfrenta suas dores e as suas feridas, né? E numa guerra, né? Ele tá sempre machucado. Então, para se proteger, ele decide que vai construir a armadura mais poderosa, né? A maior armadura, a mais segura, a mais resistente, para que ele seja então o melhor guerreiro do reino. Eis que a cada batalha para se proteger ainda mais, ele começa a construir uma armadura cada vez maior e mais grossa, e mais firme, e mais resistente, e mais dura. E aquela armadura vai tomando conta por inteiro. Então, antes o que era um escudo virou um peitoral, e daqui a pouco tomou os braços, as pernas e toda a cabeça. Aquela armadura, que na verdade tinha a função de protegê-lo, também começou a distanciá-lo das pessoas. E o final das contas, né, é que nós construímos diariamente uma armadura. Então, se você já está aqui nas pílulas há algum tempo, você já me viu falando que a gente engorda como uma forma de proteção emocional. A gente engorda para não enlouquecer e a gente engorda para não adoecer. Então, às vezes, né, muitas vezes, a gente precisa passar por situações. Então, situações como, Paulinha, situações como uma traição, como uma perda muito que mexeu muito com a gente, uma mudança, um trauma, um término, alguma situação que nos deixou extremamente vulnerável. Essa vulnerabilidade fez com que a gente se sentisse como como o cavaleiro dentro da armadura, né? Uma mulher comum, doída, ferida. Muitas vezes essa mulher foi traída, essa mulher perdeu tudo que ela tinha, essa mulher precisou dar conta de sustentar uma família sozinha numa situação muito adversa, para não enlouquecer, para conseguir dar conta, para sobreviver àquela situação. O corpo dessa mulher, através do acúmulo de gordura corporal, criou uma armadura. Então, quando a gente fala aqui sobre dores emocionais, feridas da infância, né, traumas e feridas infantis, a gente tá, o que eu tô querendo trazer é que durante toda uma vida nós tivemos traumas e traumas ainda muito crianças. Esses traumas, lá na infância, eles geram consequências. E quais são consequências? São memórias emocionais. Na vida adulta, ao passar por uma situação que seja de alguma forma uma ameaça à nossa sobrevivência, então o término de um relacionamento, uma mudança de cidade, um problema no emprego, uma falência, uma traição, qualquer situação que ameace a nossa sobrevivência vai gerar gatilhos em relação a esses traumas infantis. E por que traumas infantis? Porque lá nós éramos inseguras. Você concorda comigo que criança não toma decisão, criança não tem segurança, criança precisa de apoio, né? Criança precisa de proteção. Esse trauma de hoje, atual, como uma separação, uma traição e todas essas questões que eu coloquei aqui, ela nos leva para aquele lugar de insegurança.
imediatamente o corpo entende aquela situação como uma ameaça à nossa sobrevivência e liga o nosso estado sobrevivência, luta ou fuga. E aí aqui a gente tem diversos artigos científicos, diversas histórias na ciência que explicam para nós que sentir uma ameaça à nossa sobrevivência mexe com toda a nossa cadeia fisiológica e hormonal. Isso ativa hormônios como o cortisol, como adrenalina, isso gera estados de ansiedade extremos. Então, o nosso corpo, quimicamente e internamente, fica todo alterado. Essa alteração vai mandar uma informação para o seu corpo de que você precisa se proteger. E o corpo, sábio que é, constrói paredes entre você e o mundo. Então, o corpo vai começar a acumular gordura por um estado de ameaça, sobrevivência. E aí, esse estado de ameaça, sobrevivência, ele pode ser escassez, traição, humilhações, vergonha, abandonos, mudanças. Então, cada uma de nós vai acumular gordura de forma diferente, e a depender de como esse corpo acumula gordura, ele mostra pra gente qual é a ameaça, a ferida principal ali. E é dessa forma que a gente consegue atuar em cima dessa ferida. Então, na pílula de hoje, o meu objetivo é mostrar para você que esse corpo que começa a aumentar, isso não é preguiça, isso não é força de vontade, isso não é uma punição do universo. Muitas vezes você engorda e você não sabe nem dizer, né? Nossa, naquele ano que eu mudei de cidade, mudei de emprego, que eu me separei, eu ganhei 10 quilos em 6 meses, do nada. Porque Não, porque ali existia um estado emocional. Precisava você se proteger de ameaças. Então, essa armadura, ela é construída por proteção emocional. O que acontece é que, com o decorrer do tempo, isso que é uma armadura vira prisão. Por que prisão, Paulinha? Porque ela ameaça a nossa saúde, porque ela contesta a nossa autoestima, porque ela vai mexer na nossa confiança, na nossa segurança, na nossa forma de se relacionar com a gente. E o problema é isso, é que todos os nossos outros relacionamentos, pais, filho, amantes, família, trabalho, amigos, são um espelho de como a gente se relaciona consigo mesma. Então, se eu estou nesse estado de sobrevivência, estou aumentando o peso e a minha relação comigo ficou muito sensível, automaticamente, se eu não me dou aquilo que preciso, as pessoas reagem da mesma forma que eu. Não é? Amar o próximo como a mim mesma, não é mesmo? Então, se eu não me trato com merecimento, com carinho, com cuidado, se eu me trato de qualquer jeito, se eu me abandono, se eu estou me traindo o tempo inteiro, se eu constantemente vivo num estado de não cuidar de mim, eu não posso esperar isso do outro. Se eu não me respeito, eu não posso esperar respeito do outro. Então, aquela armadura que eu criei, aquele peso emocional em forma de gordura corporal, que eu precisei dele como uma forma de me ajudar a sobreviver a um fato, a uma situação, se ele permanece porque eu não cuido disso internamente, ele vira uma prisão. E aí isso compromete ainda mais toda a minha vida, porque aí eu começo a me sabotar, aí eu começo a procrastinar as coisas, aí os meus relacionamentos ficam ruins, aí eu atraio pessoas e lugares ruins. Então cria-se toda uma vida em cima daquela prisão. Por isso que a gente diz que aquilo que era proteção vira prisão. Vira prisão por quê? Porque, gente, mulheres eu não conheço que o sonho da vida delas é emagrecer.
Então a gente precisa começar a criar espaço, a afastar o perigo, a entender se esse estado de sobrevivência ele ainda é real. E se for, aprender a lidar com ele, ficando como? Ficando forte e segura emocionalmente. Por isso esse trabalho é feito dentro da terapia muito antes de ser feito antes da dieta. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher que tem um culote, o culote, gente, é o menor dos problemas dessa mulher. Uma mulher que tem gordura localizada na região do quadril, e a gente vai falar mais sobre isso em umas outras pílulas. Essa mulher tem medo de caminhar na vida, ela tem um problema que vem da ausência, da falta de direção do masculino na parte sistêmica. Essa mulher procrastina, essa mulher ela não age, ela tem dificuldade de fazer as coisas, porque aquilo gera um medo, um estado de sobrevivência, que vem de uma questão com o masculino, que gera gordura localizada na região do quadril, que faz com que eu trave os meus movimentos na vida. Entende como está tudo conectado? Então, nessa pílula de hoje, quando eu falo sobre gordura como proteção emocional, você precisa entender que não é preguiça, não é falta de vergonha na cara, é um recurso de sobrevivência. O nosso corpo reage ao nosso histórico emocional, traumas, abusos, rejeições, situações de segurança gatilham internamente em nós um estado de autoproteção. E esse peso extra vai significar, ele vai contar para gente exatamente sobre isso. Se eu quero me tornar menos visível e quero proteger o meu corpo de uma tensão indesejada, se eu quero criar distância física entre eu, né, e as pessoas ao meu redor, então eu vou engordar para tentar criar essa distância. Se eu preciso ter energia estocada, porque eu vivo num estado de ameaça e escassez, então a gente vai olhar para isso pelo olhar emocional e pelo olhar da medicina integrativa. Então, cortisol, inflamação, retenção, mas a raiz de todos esses problemas é emocional. Então, é assim que a gente deixa de construir a vida que deseja. E aí não adianta ficar contando caloria, colocando coisa no prato, tirando coisa no prato, porque na verdade, lembra que eu falei? Esse culote é o menor dos problemas dessa mulher, porque ela nem consegue gerar movimento na vida para se alimentar diferente. Então, se ela não fizer um trabalho interno para cuidar dessas emoções, dessa proteção emocional que ela criou, ela vai continuar se protegendo, mudando a dieta ou não. Então, dentro do processo e do programa de emocionalmente, do plena, do emocionalmente magra, a gente não está trabalhando só para emagrecer, mas a gente está trabalhando para criar força emocional, segurança emocional, para que esse corpo saia desse estado e não se sinta ameaçado o tempo inteiro e que não precise o tempo inteiro lutar para sobreviver. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que o corpo não está contra você. Ele está tentando te proteger da forma com a qual ele sabe, que é criando essa armadura. A cura não é arrancar essa armadura força, até porque pensa em alguém, gente, que fez uma cirurgia bariátrica. Ela foi lá, ela fez a cirurgia e na cirurgia, de repente, rapidamente, ela emagreceu 30, 40, 50 quilos. Ela arrancou aquele peso. Mas o que aconteceu quando ela arrancou aquele peso? Ela continuou se sentindo insegura. E aí ela vai buscar lidar com essa insegurança de outras formas, como buscando apoio no álcool, levando isso compulsivamente para outros lugares, até desenvolvendo uma doença, porque agora o corpo dela não tem mais a gordura como proteção. Então, se a gente não entende isso antes de emagrecer rapidamente, a gente continua no mesmo lugar. Então, essa live, essa aula é para você entender um pouco sobre segurança e proteção emocional e para que você entenda o quanto isso é importante no nosso processo de emagrecimento, o porquê que ele é a raiz, o porquê que ele é o começo de tudo. Porque só quando eu entendo isso, eu entendo que enquanto eu não der para o meu corpo a informação de que ele está seguro e de que agora eu sou emocionalmente forte, eu sou homem, eu sei me proteger, eu sei estabelecer limites, eu sei colocar o meu merecimento no lugar, ele não vai emagrecer.
ou mesmo se emagrecer, isso vai durar extremamente pouco e esse peso ele vai voltar em pouco tempo. Então, espero que essa pílula tenha mexido, né, com a sua cabeça. Eu deixei para vocês uma caixinha hoje nos stories para que vocês me mandem mais perguntas sobre isso, até para que a gente produza as próximas pílulas para vocês, tá bem? Então, fica aqui todo o meu carinho para vocês. Continuem acompanhando o conteúdo, porque, ó, nós vamos cada vez mais fundo e eu queria agradecer a participação de todo mundo que tem acompanhado as pílulas. Até logo, viu? Tchau, tchau.